Uma boa noite a todos vocês que aqui se encontram e uma boa noite para você também que está aí de casa nos assistindo através do YouTube, do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Pedimos, por favor, para que você reserve um recipiente com água para que ele possa ser frutificado durante a nossa reunião. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui presencialmente e boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham de casa. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 140. O capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo, a sua epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se é justa a salvaguarda dos membros importantes do corpo, com muito mais propriedade, e é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados aos maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva através de recursos especiais. Na luta diária, mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior, examina e reveste o revestimento defensivo que vens usando, em matéria de desejos e crenças, de propósito e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, agradecendo também a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores que sempre estão aqui na sustentação de todo o nosso trabalho. Aos amigos também que já estiveram encarnados aqui na nossa casa e vez por outra, quando podem, estão colaborando conosco. Graças a Deus. Mestre Jesus, nesta noite aqui nos encontramos. Mais uma reunião. Que bela oportunidade de estarmos aqui nesse bom campo vibracional. Façamos todos nós, cada um a seu turno, esse grande esforço de estarmos vibrando nessa mesma faixa, criando afinidades com a espiritualidade amiga que está aqui pronta a nos ajudar. A primeira ajuda já surge na página de abertura.
Depois a gente eleva os nossos pensamentos como estamos fazendo agora. E daqui a pouco a gente passa a ouvir o Evangelho. Tudo isso antes do passe. Muito obrigado, Mestre. Pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre, e por sua grande misericórdia para conosco. Que somos eternos pedintes, estamos aqui a te pedir, Mestre amigo, que a nossa reunião aconteça a contento. Toca, por favor, a fronte do nosso irmão Mauro, que oferecerá para nós hoje esse estudo, essas interpretações, esse novo olhar nosso, renovando as nossas ideias e os nossos caminhos. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir o nosso irmão Mauro. Boa noite, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais essa reunião semanal nossa, do Evangelho segundo o Espiritismo. E finalizando um ano e começando um novo ano com muita força, principalmente com muita fé. Lembremos sempre a todos que estão cansados, que Jesus sempre nos chama e diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E hoje eu convido a todos para uma reflexão do capítulo 21 da obra que nos guia diariamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre uma passagem que vamos refletir, que é Jeremias e os falsos profetas. Essa passagem nos convida a refletir, a analisar como está o nosso porteiro, sim, o porteiro da nossa consciência. Mais adiante eu vou explicar o que é esse porteiro. Mas antes, vamos lembrar que Jeremias, ele foi um grande profeta de Deus do Antigo Testamento. E nessa passagem contém um trecho de Jeremias em que ele fala sobre muitos homens e mulheres naquela época que diziam ter verdades divinas, mas na verdade eram charlatões. Estavam querendo somente o status, o ouro, ganhar dinheiro com isso. E Jeremias, ele diz que essas pessoas usavam naquela época pessoas que tinham assim uma simplicidade e tudo que ouviam eles acreditavam. Então eles abusavam desse quesito de profetas, mas na verdade eram charlatões. E o que esse fato do Jeremias e os falsos profetas tem a nos dizer nos dias atuais? Bom, vamos falar então do nosso porteiro da consciência. Todos nós temos um porteiro na nossa consciência. É uma figura de linguagem para podermos compreender o senso crítico, tudo bem? Imaginemos assim, o nosso campo mental ele é gigantesco. Nossa casa é como se fosse uma casa muito grande onde há um porteiro. E esse porteiro, ele avalia, ele analisa e diz o que pode entrar ou o que pode ficar nessa casa. Quem tem um porteiro na casa mental muito relaxado, que não está acostumado a trabalhar, que não está querendo avaliar nada, é um porteiro que deixa a casa mental aberta. Tudo que vê, tudo que ouve, tudo que tem na internet, qualquer coisa que fala, ele deixa entrar. Então, esse porteiro geralmente encontra-se na casa mental daquelas pessoas que tudo que ouvem, tudo que leem, acreditam. Eles não querem avaliar se aquilo é verdade, se aquilo tem ressonância ou não, se aquilo tem algum ponto de verdade. Então, eles acreditam em tudo e tudo deixa entrar. E pensemos assim, nós também temos um porteiro na casa mental que também ele é mais rígido. Ele avalia, ele analisa, ele reflete sobre tudo que entra e que chega. Então ele diz assim, isso eu permito entrar na casa mental. Ou seja, esse porteiro está na casa mental daqueles irmãos que tudo que vem, tudo que ouvem,
eles analisam, eles filtram, eles se perguntam: isso é verdade? Isso tem algum fundamento? Eles se questionam para saber se isso é verdade. Não no intuito de julgamento ou de condenação, não. É porque eles querem saber se aquilo é verdade ou não. Bom, lá na época em que Jeremias mostrou esses conhecimentos, digamos assim, que o porteiro da consciência daqueles irmãos era igual a esse porteiro que é mais relaxado, que tudo que ouve deixa entrar. Então, essa filtragem, esse senso crítico não existia naqueles irmãos naquela época, digamos assim. Bom, assim como Jeremias colocou isso naquele tempo, nos dias atuais, nós também temos homens, mulheres e espíritos que dizem que receberam mensagens divinas, mas mensagens que não condizem com a verdade. Homens, mulheres e espíritos que se comprazem em dizer mentiras, exaltar a voz, dizendo que receberam mensagens divinas, mas que não passam de pessoas que são charlatães. Então, por isso a importância do senso crítico, meus irmãos, para termos um senso crítico. Quando Jeremias falou isso naquela época, ele não tinha ainda naquelas pessoas esse senso crítico mais rígido, né? Então, ele fala assim: todos têm um livre arbítrio. Nós temos o direito de escolha. Se essas pessoas ainda sentem o prazer em seguir esses falsos profetas, tudo bem, é uma escolha delas. Nós não acolhemos isso, mas também não podemos julgar a escolha do próximo. É o livre-arbítrio dele. Nosso interior, a gente consegue controlar. E como eu sempre digo, o mundo exterior, nós não controlamos. Mas o nosso íntimo, a nossa casa mental, nós controlamos. Então, por isso a importância do senso crítico, meus amigos. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, quando começamos a ler, a ouvir os ensinos, a compreender o nosso coração, automaticamente já começa a ir criando um senso crítico para as coisas boas, por coisas mais leves, por informações mais tranquilas. Então nós já vamos começando a buscar coisas mais saudáveis para nós. Então, quando alguém diz alguma coisa prejudicial, uma coisa maléfica, uma coisa que não agrega nada em nossa alma, que não edifica nada em nosso espírito, o nosso coração, o nosso senso crítico, ele já começa a ir questionando: não, isso eu não permito mais, isso já não esboça mais os pensamentos com que eu tenho caminhando com Jesus. Desculpa, eu estou um pouco rouco, mas vamos lá. Então, sabe, nós começamos a questionar se isso tem alguma ressonância ou não com o que nós acreditamos quando nós estamos caminhando com Jesus. Sabe, meus irmãos, é aquilo, é acreditar, é ter fé, mas saber por que tem fé. É acreditar, mas é saber por que acredita. É seguir, mas saber por que segue. Não é acreditar cegamente, não é seguir cegamente, nem ser fanáticos. É ter um senso crítico para saber: eu sigo porque eu gosto, eu acredito porque eu creio. Então, por isso a importância do nosso porteiro, da nossa casa mental, ser mais crítico, ser mais esforçado. Então, o ensino de hoje, que está na passagem de Jeremias, que está no nosso Evangelho, nos convida a avaliar as informações que nós estamos recebendo.
Que tipos de informações nós estamos vendo? O que está chegando para a gente na internet? Que tipo de coisas estamos vendo? O que notícias estamos vendo na TV, não é, Osmar? Então, o nosso senso crítico já começa a avaliar, poxa, isso não está certo. Isso não tem ressonância com o que eu busco caminhando com Jesus. Compreender, então, a importância do porteirinho da nossa casa mental ser mais rígido, ser mais esforçado? É que, infelizmente, as pessoas que ainda sentem o prazer de seguir esses falsos profetas e não buscar por coisas boas, eles ainda têm, lembrando sempre o livre-arbítrio. Nós não podemos julgá-los, mas nós podemos dizer, isso eu não permito mais, sem julgá-los. O livre-arbítrio é deles, as opiniões são deles. Nós não podemos julgar a opinião do próximo, mas nós podemos controlar o que chega na nossa casa mental, no nosso coração. Se Jesus nos convida a seguir a doutrina dele, que é uma doutrina de amor, e se nós temos que fazer uma seleção de sentimentos que entra em nosso coração, por que também não fazermos uma seleção de coisas que entram na nossa casa mental, no nosso íntimo? Bom, meus queridos amigos, que ainda tem, infelizmente, ainda tem homens, mulheres e espíritos que ainda se comprazem em falar mentiras. E principalmente espíritos. Sim, espíritos. Muitos espíritos vestem a capa da humildade e falam mentiras para muitos de nossos irmãos médiuns. Sim, é por isso a importância do senso crítico quando se é médium, para ter sempre o coração elevado a Jesus, para fazer daí uma filtragem, se isso que o Espírito está passando realmente condiz com uma ressonância com o que eu acredito, caminhando com Deus, caminhando com Jesus. Então, meus queridos amigos e amigas, que possamos começar então essa semana analisando dia após dia como está o nosso porteiro da nossa consciência. Lembrando sempre que devemos filtrar todas as informações externas que chegam e nos perguntar: isso tem ressonância com a doutrina de amor, de humildade, de caridade, de indulgência de Jesus Cristo? Se forem informações boas e vocês acolherem, sigam essas instruções. Se não forem, se for coisas desagradáveis, deixe isso passar. Mas tenham sempre consciência de que temos sempre que avaliar o nosso porteiro, a nossa casa mental, que ele seja mais crítico, para que possamos elevar e seguir o caminho de amor do Cristo. É isso, senhores. Desejo a vocês um novo ano com muito amor, principalmente com muita fé, e que nos encontremos aqui sempre no próximo ano para continuar esses estudos maravilhosos que o Evangelho nos proporciona. Fiquem com Deus. É assim mesmo, né? Queríamos ouvir um pouquinho mais do nosso irmão, né? Nosso irmão também está rouco, né? Mas contribuiu aqui para nós, para a nossa concatenação de ideias. Ano novo chegando e a gente vai renovando, né, as nossas ideias, porque nós, espíritos encarnados, estamos sempre precisando dessa renovação, né? Nós precisamos olhar para dentro de nós e descobrirmos que somos de fato seres precisando de lapidação. Então, é justamente isso aí. Nós, como o nosso irmão mesmo assinalou ali, a gente não está aqui para julgar a quem quer que seja, porque ninguém nem sabe quem é que está certo. A gente sabe quem está certo, a gente sabe o que é o certo, a gente sabe o que é o errado. Algumas coisas são básicas, né, para a gente, mas outras tantas, a gente não tem, cada um olha para um prisma, cada um teve uma formação, cada um teve uma criação, cada um teve um entendimento. Então, se a gente pegar um prisma e colocar aqui, cada um está no seu campo de visão. Não é, meu irmão?
Cada um está no seu campo de visão e cada um está conseguindo ver um detalhe que o outro não está. É por isso que a nossa doutrina prega também o quê? Que a gente faça estudos em grupo, porque cada um na sua visão, cada um se apoiando, se amparando, dividindo entendimentos, chegaremos ao denominador comum, a uma melhor razão, a uma nova experiência, a uma nova vivência, a um novo entendimento. Pesquisar, pesquisar e pesquisar, analisar, analisar e analisar toda e qualquer comunicação. A gente às vezes observa alguns irmãos que dizem assim: o Espírito tal falou isso, então é isso. Não pode ser assim. Que não fujamos lá de Kardec. O que Kardec nos convida a fazer o quê? Fazemos o quê? Sempre estudos, análises. E a gente às vezes vê situações em que as pessoas ficam afoitas e pegam aquela primeira informação e já começam a distribuí-la. Então, a gente precisa se cuidar aí nesse aspecto, né? De analisarmos de fato. Porque até nós, se ficarmos naquela situação, eu ouvi dizer, alguém disse, e aí? A pesquisa está aí para nós, nós estamos numa era da informação. Mais do que nunca nós estamos vivenciando aí, tudo disponível para nós. Então, o trabalho é nosso. Antes da nossa prece de encerramento desse nosso primeiro momento, nós todos aqui à mesa, nós todos aqui desejamos uns aos outros feliz ano novo. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com todos e sempre está. Mas nós estamos naquele trabalhinho, evitando esforços para estarmos vibrando no seu padrão vibratório. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus mais uma vez, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui juntos. Mestre, nesta noite, a última reunião do ano, né? E nós estamos aqui juntos. Isso é de uma felicidade ímpar. Às vezes nós não sabemos nem mensurar a qualidade do que estamos vivenciando e do que estamos recebendo. Para aqueles que podem sentir, podem ver e ouvir as benesses chegando, é motivo de muita emoção. Todos nós aqui, cada um vindo de um ponto, cada um morando num endereço, cada um tendo um entendimento, mas estamos todos aqui aprendendo a estarmos aqui encarnados uns pelos outros. Te agradecemos, mestre amigo, por tudo que recebemos até aqui e por essa página bendita do Evangelho que nos foi ofertada pelo nosso irmão. Obrigado por tudo, mestre. E mais uma vez, porque nunca é demais, te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Porque Ele sempre nos proporciona tudo aquilo que a gente pode classificar como bom. E sempre digo, mestre, nós estamos ainda um pouco ruins assim de entendermos e classificarmos o que de fato é bom. Nós estamos aprendendo, mas tudo que vem do alto é para o nosso bem. Tudo que vem do alto representa amor. Tudo que vem do alto representa dedicação, consideração e tudo que de melhor a gente puder nomear. Porque Deus, nosso Pai, é justo, bom e misericordioso. Por favor, mestre amigo, toca a fronte de cada um dos nossos irmãos médiuns passistas que logo estarão lá atuando. Que todos nós aqui possamos colaborar nesta sustentação da reunião, cooperando com os nossos amigos espirituais, que não nos deixam, estão sempre conosco. Obrigado, mestre. E sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz nesse ano.